Imagina a cena. O que você faria se passasse de madrugada por uma casa abandonada, com histórias assustadoras, e visse um homem de corpo retorcido dançando? E mais, você visitaria uma ilha infestada de cobras, que já foi um presídio, mas que os prisioneiros continuam ali, mesmo mortos? Fica aí, que essa noite eu vou apresentar a vocês 3 dos lugares mais assombrados da Colômbia. E fica até o final, porque o último é tão assustador que é simplesmente inacreditável. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Essa noite a gente vai para a Colômbia. O primeiro lugar que vale a pena conhecer é a prisão na ilha de Górgona. Hoje, a Ilha da Górgona, La Isla Górgona, é visitada por muitos turistas, porque é um parque ecológico. E acreditem, eles vão com muito receio, tomando todo o cuidado possível. Górgona, cercada por várias espécies de tubarões, foi por muito tempo o lar do povo indígena Guna, que viviam onde hoje é o Panamá. Depois, em 1527, foi tomada pelos espanhóis, que deram a grande faixa de terra, que toma mais de 60 quilômetros de costa, esse nome por causa dela mesma, da Medusa. E isso tem um motivo. A selva quase impenetrável é infestada de várias espécies de cobras venenosas, e foram elas que tomaram a ilha de volta ao expulsar o conquistador espanhol Francisco Pizarro. Seus homens começaram a ser picados pelas verdadeiras donas da ilha, e quem não morreu teve de fugir. Depois disso, a ilha ficou praticamente desabitada. A selva, as cobras, os tubarões fazem de Górgona uma fortaleza natural. E por isso, o governo colombiano decidiu construir ali um presídio de segurança máxima, uma Alcatraz colombiana. E a partir de 1959, passou a ser o lar dos mais perigosos criminosos do país. A prisão foi feita aos moldes dos campos de concentração nazistas, chegando a abrigar cerca de 2.500 detentos. E por se tratar de um lugar assim tão isolado, já dá para imaginar tudo o que acontecia por trás daqueles muros. Os detentos eram espancados, negligenciados, torturados mesmo, e muitos assassinatos aconteceram ali, não somente entre eles, mas também pelas mãos dos guardas, além dos suicídios. Eles tinham de dormir em camas de madeira sem colchões, e os travesseiros feitos de palha eram um esconderijo perfeito para aranhas e cobras, e muitos morreram ao encontrar essas surpresinhas no meio da noite. Já fugir era impossível, porque quem conseguisse passar pelos guardas e escalar os muros muito altos teria de enfrentar as cobras, e depois delas os tubarões, e se saísse vivo iria morrer de qualquer jeito, porque os recifes de corais são como facas afiadas que destroem barcos e retalham as pessoas. E tudo isso acontecia longe dos olhos de todo mundo. Até 1984, quando o novo ministro da Justiça colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, mandou fechar a prisão e demoli-la. Depois disso, La Isla Górgona se transformou em um parque ecológico e também em um dos melhores pontos de mergulho do país, apesar dos tubarões e recifes de corais. Só que mesmo com o presídio já em ruínas, com tanta beleza natural e a movimentação dos visitantes, tudo o que aconteceu no passado permanece e se mostra em forma de forte atividade sobrenatural. Os relatos dos turistas são de vultos escuros e muitas sombras espreitando na selva em qualquer canto. As pessoas são tocadas, são arranhadas e empurradas. Algumas ouvem sussurros e até gritos que vêm de pontos onde claramente não tem como um humano estar. E mais de uma pessoa já comunicou aos guias ter visto homens em meio à vegetação, na maioria muito machucados. Mas os guias já sabem do que se trata e dão um jeito de desviar a atenção do turista assustado. São muitas as aparições de corpo inteiro. Isso sem falar na sensação de tristeza, um aperto no peito e falta de ar que algumas pessoas têm ao se aproximarem das ruínas. Ao que parece, todos aqueles fantasmas ainda querem dizer que a Ilha da Górgona continua sendo uma prisão. Esse segundo lugar também é incrível. Os moradores de Ciénaga, uma cidade pequenininha, dizem que se o diabo tem uma casa, ela está lá, e seu nome é Mansão Manuelita. Manuelita, La Casa del Diablo, começou a ser construída em 1916.
Era uma época em que a plantação de banana estava no seu auge. Era o principal negócio e fonte de renda e riqueza para a Colômbia. E Dom Manuel Vilela foi um desses homens envolvidos na chamada bonança e também massacre da banana. Ele nunca foi um homem próspero, mal tinha onde morar ou o que comer e trabalhou plantando as bananeiras em terras de fazendeiros ricos. Mas de repente começou a prosperar. De repente e rapidamente, em poucos anos, tornou-se um fazendeiro, igual àqueles para quem trabalhava. Ganhou tanto dinheiro que mandou que a mansão manuelita fosse erguida. E suas terras produziam muito. Centenas de trabalhadores foram contratados para dar conta de tudo. Mas ao longo do tempo, funcionários e as crianças, filhas deles, começaram a sumir. E aí os moradores de Ciénaga ficaram bem desconfiados. Não demorou muito para que boatos começassem a surgir, e todos juravam que o motivo para que o enriquecimento incrivelmente rápido de Dom Manuel se deu por um pacto que ele teria feito com um demônio. E as coisas que aconteciam na casa não ajudavam em nada para desfazer essa ideia. Eram barulhos estranhos, algo como rosnados e gritos. Pessoas que passavam pela fazenda viam da estrada sombras assustadoras caminhando tanto do lado de fora quanto de dentro da mansão, através das janelas, além da claridade de fogueiras em certas noites. E enquanto isso, os trabalhadores continuavam desaparecendo. Até que em 1967, Dom Manuel morreu, misteriosamente. Depois disso, tentaram fazer de Manuelita uma escola, mas alguns alunos morreram ali de maneira bastante estranha e misteriosa. E novamente a mansão foi fechada e ficou vazia e abandonada, como está até hoje. Mas segundo o que dizem, principalmente os que moram ali perto, ainda há com certeza muitos moradores na casa. Os rosnados, gritos e a claridade das fogueiras ainda estão lá, e muitos outros sons vêm de dentro. Há relatos de quem tenha visto vultos caminhando e que se pode ouvir os gritos de desespero dos trabalhadores sacrificados, há choro de criança e também mulheres se lamentando. A mansão exala um forte cheiro de enxofre e olhos vermelhos como fogo podem ser vistos espiando através das janelas. Uma mulher que mora ali perto contou certa vez que voltava para casa já era tarde da noite, que sempre teve medo de passar por Manuelita, mas não tinha outra opção, e disse que nunca mais esqueceu quando viu um homem sozinho em frente à mansão, dançando agachado e com o corpo todo retorcido. Felizmente ele não a viu, porque a mulher começou a rezar e terminou o caminho até em casa correndo. Mas ela garante que naquela noite viu o diabo. E como se não bastasse, tem muitas outras aparições que assustam quem passa por lá. São homens, mulheres e crianças caminhando pela área externa. Algumas vezes são aparições do corpo inteiro, o que já dá medo. Agora imagina quando esses fantasmas se mostram sem as pernas, ou às vezes só mostram as pernas, só aparecem cabeças, membros avulsos no chão e pendurados nas árvores. Apesar de serem só materializações, deixam, claro, as pessoas aterrorizadas. Esses fantasmas são provavelmente dos trabalhadores e de seus filhos, que segundo as histórias foram entregues em sacrifício, e também dos cerca de 300 trabalhadores mortos por policiais durante o chamado Massacre das Bananeiras. La Casa del Diablo é um lugar famoso e muito procurado por pessoas atrás de atividade sobrenatural, que raramente saem decepcionadas. Ah, mas não acabou não. Como eu disse, o terceiro lugar é o mais incrível de todos. E amanhã eu te espero para a segunda parte dessa história. Se você ainda não é um paciente, se inscreva e se interne. Ativa o sininho, se gostou deixa o like, porque aqui eu trago sempre o terror em todas as suas formas. Amanhã eu volto com a segunda parte dos lugares assombrados na Colômbia. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Uau.